Ela pensou que o bloqueio financeiro iria dobrar seu gênio. O marido anunciou com autossatisfação: "Bloqueei todos os cartões. Agora você vai ter que me pedir até para comprar absorvente." A sogra acenava em aprovação, sorrindo de canto. Faminta, ela logo ficaria mansinha. Eles estavam certos de seu poder e controle sobre a situação, mas não passou de 1 hora e o telefone tocou, anunciando problemas. Olá, queridos ouvintes. Que bom receber vocês no meu canal. Trago uma nova e interessante história. Boa audição. Eliana Mendes empurrou a porta do apartamento e parou na soleira, escutando. Da cozinha vinha a voz de Tâmara Carvalho, a sogra, num tom monótono de quem está dando uma bronca, com aquela entonação peculiar que sempre anunciava mais um sermão. Ela falava ao telefone com uma amiga, mas alto o suficiente para que todo o apartamento ouvisse. Ora, o que posso dizer, Sueli? Os jovens estão morando aqui comigo já faz 3 anos e a gratidão? Nenhuma. Eu cozinho para eles, lavo a roupa, mas ela torce o nariz. Ontem mesmo, comprou para si um casaco de R$ 1.500. Dá para acreditar? Vive às minhas custas, não paga condomínio nem luz, mas quer se vestir bem. Eliana tirou os sapatos, colocando-os cuidadosamente na prateleira da entrada. Pendurou o casaco no cabide, o mesmo azul escuro pelo qual já estava recebendo sua dose de veneno pelo 2º dia. Ela foi para o quarto em silêncio, tentando não chamar atenção. Em vão, claro. Tâmara sempre sentia quando a nora voltava do trabalho. Não, Sueli, eu não digo nada, continuou a sogra na cozinha. Que ela fique, mas o gênio dela tem opinião própria para tudo. Anteontem, na frente do seu Pedro, ela começou a debater sobre política. Quase morri de vergonha. Quem ela pensa que é para... Eliana fechou a porta do quarto, encostou-se ao batente e soltou o ar. 3 anos. 3 anos escutando isso todos os dias. 3 anos sorrindo, acenando, ficando calada quando a vontade era gritar. Quando ela e Glauco se casaram, Tâmara parecia uma mulher amável. Talvez um pouco direta, sim, mas benevolente. "Venham morar comigo, meus filhos", ela disse na época. "Vocês juntam dinheiro para a casa própria com calma, sem aluguel, sem gastos extras. Eu ajudo." A ajuda acabou 1 mês depois do casamento. Começou com mesquinharias. "Eliana, você salgou demais a sopa." "Eliana, por que você esqueceu de fechar a janela do banheiro de novo?" "Eliana, para que você comprou requeijão dessa marca?" "Eu pedi a outra." Depois, as mesquinharias se transformaram em um sistema. A sogra controlava cada passo. Quando a nora saía, quando voltava, com quem falava, o que preparava para o jantar. Glauco se calava ou concordava com a mãe, dependendo das circunstâncias. Ele não sabia discutir com Tâmara desde a infância. Era mais fácil concordar, acenar, esperar passar. Eliana, a princípio, tentou conversar com o marido, explicar que a vida estava insuportável. Ele encolhia os ombros. "Ah, a mamãe é assim, fazer o quê? Aguenta um pouco, logo a gente se muda." O logo se arrastou por 3 anos. Eliana foi até a janela, olhou para o pátio cinzento encharcado pela lama de março. Já havia economizado R$ 150 mil. Dinheiro dela. Todo mês ela guardava quase todo o salário, os R$ 8 mil líquidos. Glauco quase não sabia desse cartão. Ou melhor, sabia que a esposa tinha o cartão salário, mas não se interessava pelo valor. Para quê? Ele transferia, todo mês, R$ 700 para o outro cartão dela, para as despesas em dinheiro. R$ 700, como se Eliana fosse uma adolescente de mesada, e não uma mulher adulta que trabalhava. Ela abriu o guarda-roupa, pegou a bolsa e enfiou a roupa de ginástica ali. Pela manhã, iria à academia. Estava planejando voltar a treinar há tempos. Tâmara com certeza ia comentar algo como: dinheiro jogado fora era melhor ter usado para as compras ou o condomínio, embora a sogra nunca permitisse que pagasse o condomínio. Por princípio. "Este é o meu apartamento, eu que pago." Em compensação, esfregava isso na cara dela em toda oportunidade. Passos foram ouvidos na parede. Tâmara tinha terminado a conversa e agora, certamente, iria verificar o que a nora estava fazendo. Eliana trocou de roupa rapidamente, colocando uma camiseta cinza e calças de moletom.
Penteou-se, prendendo o cabelo em um rabo de cavalo e se olhou no espelho. 31 anos. Ela estava bem, no geral. Cansada, mas não exausta. A porta se abriu sem aviso. Tâmara espiou para dentro do quarto, lançando um olhar de avaliação para a nora. Chegou? A pergunta era retórica. O jantar sai em meia hora. Assei frango. Só não venha me dizer que está seco. É um frango normal, fresco. Comprei hoje de manhã. Obrigada, Tâmara, respondeu Eliana com a voz calma. Vou ajudar a pôr a mesa. Não precisa, eu faço sozinha. Você só vai misturar tudo. Da última vez, pôs os garfos do lado errado. A sogra fechou a porta. Eliana cerrou os punhos, contando até 10. Os garfos do lado errado. Meu Deus, ela tinha 31 anos. Era contadora-chefe em uma construtora, responsável por milhões em receitas, e ali estava ela, com os garfos do lado errado. Pegou o celular, abriu o aplicativo do banco. Cartão salário. R$252 mil. Faltavam só mais 3 meses e ela poderia alugar um pequeno apartamento de 1 quarto. O calção, o primeiro mês, o mínimo de móveis, tudo calculado. Aos poucos, já estava pesquisando anúncios, olhando bairros. O principal era aguentar, não ceder, não falar demais. O segundo cartão, aquele em que o marido transferia os R$700 mensais, estava na gaveta. Eliana quase não o usava. Para quê? Aquele dinheiro era mais um símbolo de controle do que uma ajuda. Em compensação, Glauco achava que sustentava a esposa. Às vezes até dizia isso em voz alta. Eu te dou dinheiro, não é? Pelo visto você não reclama? Não reclamava, apenas guardava o dela e esperava. Panelas tilintaram na cozinha. Tâmara começou a pôr a mesa. Eliana foi para o corredor, pretendendo ajudar. A sogra estava perto do fogão, colocando o frango assado numa travessa grande. Ao ver a nora, apertou os lábios. Eu disse que não precisava. É melhor lavar as mãos e sentar. Glauco já está chegando. Vamos jantar. Eliana acenou em silêncio. Foi para o banheiro, ligou a água, ensaboou as mãos, olhou para o seu reflexo no espelho acima da pia. Rosto sereno, olhar firme. Ninguém adivinharia que por dentro tudo fervia, que todos os dias ela se continha para não dizer o que realmente pensava. Quando voltou para a cozinha, Glauco já estava sentado à mesa. O marido parecia cansado, o trabalho dele era estressante. Gerente de vendas em uma atacadista. O dia todo no telefone, o dia todo resolvendo conflitos com clientes. Ele levantou a cabeça, acenou para Eliana, não sorriu. Oi! Oi! Ela respondeu, sentando-se no seu lugar, de frente para ele. Tâmara se ajeitou na cabeceira da mesa, começou a servir o frango nos pratos, uma porção maior para si, uma bem generosa para Glauco, um pedacinho modesto para Eliana. Distribuiu as batatas de forma desigual, depois colocou a saladeira com vegetais picados na mesa. Comam enquanto está quente, ela ordenou. Glauco, como foi o dia? Normal, mãe, cansativo, claro. Um cliente me enlouqueceu. Queria 15% de desconto num lote grande. Consegui fechar em 10 por pouco. Que bom, meu filho. Você é tão trabalhador, responsável. Tâmara olhou para Eliana. E você, nora? Tudo bem no trabalho? A pergunta veio com uma leve ironia, como se o emprego de Eliana fosse só para preencher o tempo, uma atividade sem importância. Tudo bem, Eliana respondeu brevemente. Entregamos o relatório trimestral, tudo fechado. Que ótimo, então. A sogra pegou o garfo, atacando o frango. Escuta, Glauco, temos que ir no sítio no fim de semana, ver como está depois do inverno. Talvez a neve nem tenha derretido toda. Temos que verificar o telhado, se não está vazando. Glauco acenou, mastigando. Vamos no sábado, então. Combinado. E você, Eliana, fique em casa. Prepara nosso almoço para quando voltarmos. Estaremos famintos depois de tanto trabalho por lá. Eliana não conseguiu responder a tempo. Glauco também não achou necessário objetar. A questão estava resolvida, não havia o que discutir. Era sempre assim. Os planos eram feitos sem levar a opinião dela em conta. E depois eram anunciados com naturalidade. O jantar prosseguiu em silêncio. Tâmara, ocasionalmente, fazia comentários sobre os vizinhos, sobre o tempo, sobre o preço dos ovos que tinha subido de novo no supermercado. Glauco concordava. Eliana estava calada, mastigando o frango metodicamente. Seco, apesar da garantia da sogra. Seco demais, para ser honesta.
Mas comentar isso significava arranjar um drama e meia hora de desculpas sobre como é difícil cozinhar para pessoas ingratas. Após o jantar, Eliana começou a recolher a louça. Tâmara, como de costume, a impediu. Deixa, eu lavo. Você faz tudo de qualquer jeito. Depois eu tenho que lavar de novo. Eliana colocou os pratos de volta na mesa e saiu da cozinha. No corredor, deu de cara com Glauco. Ele estava indo para a sala ver televisão, como todas as noites. Ela tentou cruzar o olhar com ele. Glauco, precisamos conversar. Ele franziu a testa. Sobre o quê? Sobre nós. Sobre como estamos vivendo. Depois. Tá bom, estou cansado hoje. Vamos amanhã. Amanhã. Sempre amanhã. Eliana o deixou passar, entrou no quarto, fechou a porta, sentou-se na cama, pegou o celular, abriu o aplicativo de novo. 252 mil reais. 3 meses, apenas 3 meses, e ela estaria livre. O som da televisão veio da sala. Algum programa de auditório, vozes altas, música de fundo. Tâmara na cozinha fazia barulho com a louça. Glauco provavelmente estava largado no sofá, olhando para a tela. Uma noite comum, uma vida comum. 3 anos dessa normalidade. Eliana abriu as notas do celular, encontrou a lista de apartamentos que estava olhando. De um quarto na periferia, mas decentes, reformados. De 1.500 a 2.000 reais por mês. Totalmente viável se pagasse só por si. Calção, mais um mês. Total de 3.000 a 4.000 reais para começar. Móveis, pelo menos o essencial. Um sofá-cama, uma mesa, um armário. Daria para fechar em 8.000 reais, se comprasse de segunda mão em bom estado. Louça, roupa de cama, coisas pequenas, mais 3.000. Total de 15.000 reais para a mudança. Sobraria 135 mil. Uma reserva para os primeiros meses, enquanto se ajeita. Ela calculou novamente, verificando. Sim, fechava a conta. Era real. Em 3 meses, ela poderia ir embora. Só precisava aguentar firme, não surtar, não dar motivo para briga. A porta se abriu levemente. Glauco espiou para o quarto. Vou dormir. Amanhã tenho que acordar cedo. Tá bom? Ele foi até o armário, pegou-lhe o pijama. Eliana o observou de costas. Ela amou esse homem um dia. Se apaixonou há 4 anos, em uma festa na casa de amigos em comum. Glauco parecia alegre, leve, atencioso, cortejava de forma linda. Flores, passeios, viagens juntos para o interior. Casaram-se 1 ano depois. Ele dizia que queria construir uma família, que Eliana era a pessoa com quem ele via o futuro. E então eles se mudaram para a casa da mãe dele, e Glauco mudou. Ou simplesmente revelou quem realmente era, aquele que sempre viveu sob a asa de Tâmara e não sabia dizer não a ela. Eliana pensou muito se conseguiria mudar a situação. Conversou, explicou, pediu, foi inútil. Glauco sempre concordava, prometia conversar com a mãe, mas nada mudava. Era mais fácil concordar, esperar, fingir que estava tudo normal. Por que você não dorme? Ele perguntou enquanto trocava de roupa. Estou pensando. No quê? Em várias coisas. Glauco deu de ombros, deitou-se na sua metade da cama. Em 2 minutos, ele já respirava calmamente, adormecendo. Eliana ainda ficou sentada por algum tempo, olhando para essa escuridão da janela. Depois se deitou também, cobrindo-se com o cobertor. Através da parede, a voz de Tâmara era audível. Ela estava ao telefone com mais alguém, talvez a irmã. Discutiam as notícias todas as noites. As palavras eram inaudíveis, mas as entonações eram familiares. A mesma certeza, a mesma superioridade. Eliana fechou os olhos. 3 meses. Aguentar por 3 meses. E depois bater a porta e nunca mais ouvir aquela voz. Nunca mais receber sermões sobre sopa salgada e garfos colocados de forma errada. Nunca mais se sentir uma garota sem direitos em uma casa estranha. Em algum lugar, no fundo da sua alma, havia uma pequena raiva. Não fúria, não. Uma raiva fria e metódica. Eliana não era do tipo que fazia escândalos e batia a porta. Ela sabia esperar, sabia guardar. E quando chegasse a hora, ela sairia tão quieta e calmamente que Tâmara nem perceberia de imediato que tinha perdido seu alvo conveniente para implicar. O último pensamento antes de dormir foi sobre isso.
sobre como ela juntaria suas coisas, chamaria um táxi e iria embora sem olhar para trás, sem explicações. Simplesmente iria embora e que eles se virassem para viver sem ela. A manhã começou como sempre. Eliana acordou às 7. Glauco já havia saído para o trabalho. Ele sempre saía mais cedo. Às 8, ele tinha que estar no escritório, no outro lado da cidade. Tâmara fazia barulho na cozinha, preparando o café da manhã. Eliana se arrumou em silêncio, tomou seu café em pé, perto da janela do quarto. Entrar na cozinha de manhã com a sogra significava receber mais uma dose de conselhos sobre como começar o dia corretamente. No trabalho, o ambiente estava tranquilo. O relatório trimestral havia sido entregue. Não havia previsão de auditorias. Dava para se dedicar às tarefas atuais, sem correria. Eliana processava contas, conferia notas fiscais, trocava e-mails com fornecedores. Uma rotina familiar que não exigia muito esforço. Perto da hora do almoço, ela já havia feito quase tudo. No intervalo, a colega Natália espiou em seu escritório com um pote plástico de salada. E aí, Li, vamos almoçar juntas? Ou você vai ficar de novo grudada no celular? Eliana sorriu, pousando a caneta. Vamos. Preciso me distrair também. Elas desceram para a sala de descanso no térreo, sentaram-se em uma mesa perto da janela. Natália era a única do time para quem Eliana contava um pouco sobre sua vida doméstica. Não tudo, claro, mas o panorama geral. A sogra, as implicâncias constantes, o marido sem força de vontade. E aí, como está sua Tâmara? Perguntou Natália, abrindo o pote. Deu alguma novidade? Ontem, ela lembrou que eu pus os garfos do lado errado. Sério? Meu Deus! Como você aguenta? Estou juntando dinheiro para o aluguel. Mais 3 meses e eu dou fora de lá. Natália balançou a cabeça. Eu já teria mandado ela para longe há muito tempo. Ou teria forçado meu marido a escolher. Ou eu. Ou a mamãe. Ele escolheria a mamãe, respondeu Eliana com calma. Já testei. É mais fácil eu simplesmente ir embora. E peço o divórcio depois que me mudar. Não quero fazer escândalos lá, na casa deles. Que eles se virem depois. Natália suspirou, pegando o garfo. Você é santa. Eu não aguentaria. Não sou santa. Só sei que escândalos não resolvem nada. Tâmara é daquelas pessoas que estão sempre certas. É inútil provar qualquer coisa. Melhor juntar as coisas em silêncio e ir embora. Elas terminaram de comer e voltaram para os escritórios. Eliana olhou o relógio. 4 da tarde, mais 1 hora para o fim do expediente. Dava tempo de fechar alguns pagamentos e conferir a contabilidade de um empreiteiro por causa de uma conta em disputa. Ela se aprofundou nos documentos. O tempo voou. Às 6 ela saiu do escritório e pegou o ônibus. No caminho, parou em um shopping olhando o casaco que há muito queria comprar. Azul escuro, acinturado, de lã, R$ 1.500 na etiqueta. Eliana o experimentou, olhou-se no espelho. Caía bem. Já era hora de renovar a roupa de frio. A jaqueta antiga estava gasta, no 3º inverno, e fora de moda. Ela pagou com o cartão salário, aquele que Glauco quase não sabia que existia. A vendedora embalou o casaco na sacola da loja. Eliana saiu da loja satisfeita. Pela primeira vez em muito tempo, ela comprou algo para si mesma, sem cálculos angustiantes e autorrestrições. O humor estava ótimo, até que ela abriu a porta do apartamento. Tâmara a recebeu na entrada com uma expressão de justa indignação no rosto. O que é isso? A sogra apontou o dedo para a sacola. Um casaco, respondeu Eliana com calma, tirando os sapatos. Estou vendo que é um casaco. Quanto custou? R$ 1.500. O rosto de Tâmara se esticou, depois ficou vermelho. R$ 1.500? Você pirou? Eliana pendurou a sacola no cabide, tentando manter a calma. Eu precisava de um casaco. A jaqueta velha já estava desgastada. Você vive às minhas custas, não paga condomínio, mora de graça e gasta R$ 1.500 em um trapo desses. A voz da sogra aumentava a cada palavra. Gastando o dinheiro da família. O salário do Glauco não é elástico, sabia? É o meu dinheiro, Tâmara. Comprei o casaco com o meu salário. Que salário seu? A sogra bufou. Você vive nesta família, então todo o dinheiro é comum.
Você devia ter consultado, pedido permissão. Talvez precisássemos desses 1.500 para outra coisa. Eliana apertou os lábios, sentindo a raiva familiar fervendo por dentro. Pedir permissão à sogra para comprar um casaco para si com o próprio salário. Absurdo. Não considero necessário pedir permissão para o que compro com o dinheiro que eu mesma ganhei, ela disse com voz firme. Ah, é assim? Tâmara cruzou os braços sobre o peito. Então está ficando atrevida, não é? Pois bem, veremos. Ela se virou e foi para a cozinha. Eliana foi para o quarto, fechou a porta. As mãos tremiam de raiva contida. Ela pegou o celular, escreveu para Glauco. Sua mãe fez um escândalo porque comprei um casaco. Com o meu dinheiro, você pode falar com ela? A resposta veio 10 minutos depois. Depois a gente discute. Depois. Sempre depois. Glauco voltou para casa por volta das 8. Tâmara pôs a mesa. De novo frango, desta vez ensopado com legumes. Eliana só saiu do quarto para o jantar, não querendo encontrar a sogra antes da hora. Sentou-se à mesa em silêncio. Pegou o garfo. Glauco mastigava sem levantar os olhos. Tâmara olhava para o filho, expectante. Finalmente, ele largou o garfo e suspirou. Lena, a mamãe disse que você comprou um casaco caro. R$ 1.500, confirmou Eliana. Com o meu salário. Ah, sim, entendo. Só que... Ele hesitou, olhando para a mãe. Você devia ter consultado. Somos uma família. Eliana pousou o garfo lentamente. Consultado sobre o quê? Sobre eu precisar de roupa? Sobre como eu gasto o dinheiro que eu mesma ganhei? Não é isso. É que, bem, você entende. Moramos juntos, temos que concordar em tudo. Concordar com quem? Com a sua mãe, sobre o meu salário? Glauco fez uma careta. Não diga isso. Eu só estou dizendo que você tem que ser mais delicada. A mamãe se esforça, cozinha, limpa. E você? E eu o quê? Você às vezes se comporta bem, não muito taticamente. Tâmara assentiu, triunfante. Eliana sentiu algo se quebrar por dentro. Não muito taticamente. Então, comprar um casaco com o próprio dinheiro era falta de tato. Entendi, ela disse baixinho. Entendi tudo. Ela se levantou da mesa e saiu da cozinha. Atrás dela, ouviu a voz da sogra. Está vendo, Glauquinho? O gênio dela está estragado. Antes, pelo menos, ela escutava o que a gente dizia e agora... Eliana fechou a porta do quarto, cortando o resto da frase. Sentou-se na cama, olhando para a parede. Por dentro, tudo queimava. Ela tentou honestamente viver em paz. Ficou calada, aguentou, não fez escândalos, juntou dinheiro para sair em silêncio, sem drama. Mas todos os dias eles a quebravam um pouco, em pequenas coisas, gota a gota. 3 meses. Ela tinha que aguentar por 3 meses. Depois, a liberdade. No dia seguinte, a atmosfera no apartamento estava tensa. Tâmara, demonstrativamente, não falava com a nora. Na cozinha, ela fazia barulho com a louça com uma ferocidade especial. Glauco fugiu para o trabalho cedo, sem nem se despedir. Eliana saiu logo depois, soltando um suspiro de alívio quando a porta do apartamento se fechou. Ela trabalhou no piloto automático o dia todo, pensando na sua situação. Como juntar dinheiro mais rápido? Talvez arrumar um segundo emprego, um freelance de contabilidade. Muitos conhecidos faziam isso. 1 ou 2 clientes, contabilidade simples, mais 1.500 a 2.000 reais por mês. Assim, ela poderia se mudar até antes. Ela voltou para casa às 7 horas da noite. Abriu a porta e ouviu vozes na cozinha. Tâmara estava ao telefone, falando de forma incomum, suave, quase bajuladora. Sim, claro, Marisa. Eu sei que o valor não é muito, mas eu preciso exatamente disso para a reforma do apartamento. Faz tempo que quero trocar as janelas. E agora decidi. Juros? Ah, bobagem. Eu não estou indo para agiotas. É um crédito bancário normal. Os juros são bem aceitáveis. Sim, 120 mil reais para 3 anos. É rápido de conseguir. Bem, eu não entendo muito dessas coisas de internet, para ser sincera. Eliana entrou no quarto e se trocou.
A sogra estava pegando um empréstimo de R$ 120.000 para uma reforma. No entanto, o apartamento estava em ordem. As janelas não precisavam ser trocadas. Elas eram de PVC e foram instaladas há 5 anos. Então, ela estava mentindo para a amiga. Para quê? Cerca de 20 minutos depois, Tâmara bateu na porta do quarto. Eliana abriu. A sogra estava na soleira com um sorriso forçado. Eliana, você é contadora, entende de assuntos bancários. Por favor, me ajude a conseguir o empréstimo. Eliana ficou alerta. Empréstimo para quê? Para a reforma. Quero trocar as janelas, pintar as paredes de novo. Preciso de R$ 120.000. O banco já aprovou. Só preciso preencher a solicitação pela internet, e eu não entendo nada disso. Glauquinho está sempre ocupado, não tem tempo. Mas você é inteligente, formada. Para você é coisa de 5 minutos. A voz da sogra tinha uma suavidade incomum, quase subserviência. Eliana percebeu que Tâmara odiava pedir qualquer coisa, especialmente a nora, mas o dinheiro era claramente urgente. Tudo bem, Eliana assentiu. Me dê o telefone, vou dar uma olhada. A sogra sorriu, estendendo o smartphone. Eliana pegou, foi para a cozinha, sentou-se à mesa, abriu o aplicativo do banco, encontrou a solicitação aprovada. R$ 120.000, taxa de juros de 12%, prazo de 3 anos, um crédito pessoal padrão. Eles já têm os seus dados de identidade? Perguntou Eliana. Sim, está tudo aí. Só preciso preencher o formulário e confirmar. Eliana começou a preencher os dados da sogra, o endereço do local de trabalho. Tâmara estava formalmente empregada em meio período em uma biblioteca, embora, de fato, não trabalhasse há muito tempo. Precisava apenas do tempo de contribuição para a aposentadoria. Eliana chegou à seção de comutuários e fiadores. Precisa adicionar alguém? Um fiador? Não precisa. Eles aprovaram assim mesmo. Eliana pensou. Os músculos de sua mandíbula se contraíram. A ideia veio de repente. A formalização foi rápida. Ela olhou para a sogra, sentada lá à sua frente com um ar satisfeito. A mulher que a envenenou por 3 anos, que controlava cada passo, que implicava com cada pedaço de pão, que fez um escândalo por causa de um casaco ontem. Eliana olhou para o telefone novamente. Seus dedos digitaram o texto na seção de comutuários. Ela se adicionou, inserindo seus próprios dados: identidade, endereço de registro, local de trabalho. Na coluna de comutuário, ela selecionou o direito de pagamento antecipado e de gerenciar a conta. Na coluna de obrigação financeira do comutuário, ela deixou em branco. Havia um traço padrão ali para certos tipos de empréstimos, quando o comutuário atuava apenas como uma pessoa com o direito de gerenciar, mas sem a obrigação de devolução. Era uma sutileza que poucas pessoas liam no contrato. Formalmente, Eliana obteve acesso para gerenciar o crédito, podendo pagá-lo antecipadamente ou até rescindir o contrato. Mas ela mesma não era obrigada a devolver o dinheiro. Isso recaía sobre o mutuário principal, ou seja, Tâmara. Os bancos às vezes ofereciam essa opção para empréstimos familiares, para que cônjuges ou parentes próximos pudessem ajudar no gerenciamento financeiro. Eliana preencheu os campos restantes, confirmou a solicitação usando o código SMS que chegou ao telefone da sogra. Tudo levou cerca de 10 minutos. Pronto, ela disse, devolvendo o telefone. O empréstimo foi aprovado. O dinheiro será creditado no seu cartão em 1 hora. Tâmara pegou o telefone, olhando para a tela com suspeita. Está tudo certo? Sim, confira. A sogra passou os olhos pelo texto na tela, acenou com a cabeça. Claro que ela não leu o contrato inteiro. Para quê? A nora era especialista, contadora, entendia, fez o que era preciso. Bem, obrigada, Tâmara sibilou, e o frio habitual voltou a permear sua voz. Pelo menos você serviu para alguma coisa. Eliana assentiu em silêncio, saiu da cozinha. No quarto, fechou a porta, encostou-se nela. Seu coração batia forte. Ela acabara de fazer algo que poderia mudar tudo. Ou não mudar nada, dependia de como a sogra se comportaria a seguir. Meia hora depois, ouviu-se um grito de alegria na cozinha, vindo de Tâmara. O dinheiro havia chegado.
Eliana abriu seu aplicativo bancário, fez login na seção de comutuário. O sistema aceitou seus dados, mostrou as informações do empréstimo. R$ 120 mil na conta da sogra. O acesso de gerenciamento estava confirmado. Eliana fechou o aplicativo. Por enquanto, ela não faria nada. Apenas por precaução, vá saber. No dia seguinte, Tâmara estava de excelente humor. Cantarolava na cozinha, preparava panquecas. Até sorriu para Eliana no café da manhã. O dinheiro, aparentemente, era muito necessário. Eliana não perguntou para quê, não era da sua conta. Um dia depois, a sogra saiu pela manhã e voltou na hora do almoço com um rosto satisfeito. No jantar, ela comentou com Glauco. Glauquinho, hoje eu coloquei metade do empréstimo em um CDB que rende 15% ao semestre. Dá para ganhar na diferença, sabia? Peguei o crédito a 12, mas apliquei a 15. É um bom negócio. Glauco assentiu, sem realmente entender os esquemas financeiros da mãe. Eliana terminou a sopa em silêncio. Então, R$ 60 mil já estavam investidos, tirados da conta, congelados por 6 meses. Astuto, ganancioso, típico de Tâmara, sempre tentando ganhar dinheiro com tudo, tirar o máximo de qualquer situação. Passaram-se mais 2 dias. A atmosfera na casa relaxou um pouco. A sogra parou de ser mordaz a cada oportunidade. O dinheiro melhorou seu humor. Eliana se manteve quieta, tentando não ser vista. Trabalho, casa, a rotina de sempre. Na sexta-feira à noite, Eliana ficou até mais tarde no escritório, terminando um relatório. Voltou para casa por volta das 9 horas. Abriu a porta do apartamento e ouviu uma conversa alta na cozinha. Glauco e Tâmara estavam discutindo algo. Mãe, para que você precisa de tanto dinheiro vivo? A voz de Glauco soava confusa. Para quê, meu filho? Porque eu sei como lidar com dinheiro. Coloquei uma parte no CDB, emprestei outra para a Marisa com juros. Ela vai devolver com juros em 1 mês. Vou ganhar mais ainda. O resto é para as despesas correntes. Eu sei o que estou fazendo. Mas é um empréstimo. Você tem que pagar. Vou pagar, não sou criança. Os juros do CDB cobrem os juros do empréstimo. Ainda sobra algum. Você vai ver, está tudo calculado. Eliana foi para o quarto sem cumprimentar, fechou a porta, pegou o celular. Então, Tâmara já havia gasto o dinheiro. R$ 60 mil no CDB, que não podiam ser resgatados antes do prazo sem perda de rendimento. Mais um tanto emprestado para a amiga Marisa. O resto, sabe-se lá onde. A sogra estava brincando de jogos financeiros, tentando ganhar dinheiro com o dinheiro dos outros. Eliana abriu o aplicativo, olhou a conta do empréstimo. Sim, o valor total já havia sido sacado, saldo 0. Dívida principal, R$ 120 mil. O cronograma de pagamentos estava dividido em 3 anos. A primeira parcela, em 1 mês, cerca de R$ 1.200 e uns trocados. Ela fechou o aplicativo. Suas mãos não tremiam, por dentro havia uma clareza gelada. Eliana não estava planejando nada ainda, apenas observava. Mas em algum lugar no fundo da sua consciência, crescia o entendimento. Ela tinha uma ferramenta, uma alavanca, um jeito de revidar, se necessário. O fim de semana foi tenso. Tâmara voltou a implicar. Ora a sopa estava em soçá, ora Eliana demorava demais no banheiro, ora a música no quarto estava muito alta, embora o volume estivesse baixo. Glauco se calava, escondendo-se atrás do notebook. No domingo à noite, a sogra armou mais uma cena. Eliana estava preparando o jantar, macarrão com frango e legumes. Tâmara entrou na cozinha, provou o molho, fez uma careta. De novo salgou demais. Você não tem papilas gustativas? Está horrível. Acho que está bom, respondeu Eliana calmamente, mexendo a frigideira. Você acha, mas eu e o Glauco teremos que comer isso. Você estraga tudo, sempre, não sabe cozinhar, limpa mal e porcamente. É só aparência de trabalho. Eliana cerrou os dentes, continuando a cozinhar. Tâmara não parava. E, no geral, você está se permitindo demais. Comprou um casaco sem pedir. Está gastando dinheiro à torto e à direito. Você acha que eu não vejo? Vive de tudo pronto aqui e 0 gratidão. Só reclamação. Eu não vivo de tudo pronto, Eliana disse baixinho, sem se virar.
Eu trabalho, eu ganho meu dinheiro, pago minhas coisas sozinha. Trabalha, a sogra bufou. O que você ganha? Uma miséria, deve ser. E aqui tem apartamento, condomínio, comida, tudo meu. Então fique quieta e agradeça. Eliana desligou o fogão, colocou o macarrão em uma travessa grande, virou-se e olhou a sogra nos olhos. Tâmara, estou cansada. Cansada das suas críticas, cansada de me justificar por cada bobagem. Eu tento viver em paz, não entrar em conflito. Mas você encontra um motivo para me humilhar todos os dias. A sogra se endireitou, cruzou os braços sobre o peito. Ah, humilhar, então falar a verdade é humilhar. Desculpe, mas eu estou acostumada a chamar as coisas pelo nome. Se está ruim para você aqui, ninguém está te segurando. A porta é ali. Eliana engoliu em seco, sentindo tudo se apertar em um nó dentro dela. A porta é ali, como se fosse simples assim, pegar e ir embora. Mas ela não podia ir agora, o dinheiro só daria para o primeiro mês de aluguel. E depois? Ela tinha que aguentar mais 3 meses. 3 meses e ela estaria pronta. Entendi, Eliana disse com voz firme. Obrigada pela hospitalidade. Ela pegou o prato de macarrão e o levou para o quarto. Não tinha forças para comer na cozinha na presença da sogra. Fechou a porta, sentou-se na cama. As mãos tremiam, tinha um nó na garganta. 3 meses, só 3 meses. E depois, ela bateria aquela porta de um jeito que Tâmara se lembraria para o resto da vida. A segunda-feira começou com chuva. Eliana acordou com o som das gotas na janela, olhou o relógio. 7h05. Glauco ainda estava dormindo. A sogra já fazia barulho na cozinha. Uma manhã comum. Eliana se vestiu em silêncio, se arrumou, saiu do apartamento sem passar pela cozinha. Não tinha forças para ouvir mais comentários. No trabalho, o dia se arrastou. Eliana processava documentos mecanicamente. Os pensamentos vagavam longe. Na noite anterior, depois do escândalo de domingo, ela quase não dormiu, repassando a conversa com a sogra na cabeça. A porta é ali. Essa frase a incomodava. Tâmara nem sequer tentava esconder que considerava a nora um fardo, uma parasita, uma pessoa indesejada na casa. Perto do almoço, Natália espiou no escritório de novo. Li, você está pálida. A sogra te pegou de novo? Eliana assentiu, sem tirar os olhos do monitor. Ontem ela disse que se está ruim para mim, a porta é ali. Natália sentou-se na beirada da mesa. Olha, talvez você devesse mesmo se mudar, nem que seja para alugar um quarto, só para se livrar dela. O dinheiro ainda é pouco. Preciso juntar mais uns 3 meses para ter uma reserva. Não quero ter dívidas depois. Eu entendo. Aguenta firme. Logo é verão, férias. Talvez você possa descansar um pouco deles? Eliana sorriu amargamente. Minhas férias são em agosto. Ainda tenho que sobreviver até lá. Natália suspirou, deu um tapinha no ombro da amiga e saiu. Eliana voltou ao trabalho, mas não conseguia se concentrar. Uma única ideia pairava em sua cabeça. Quanto tempo mais ela aguentaria? Ela voltou para casa às 7h da noite. Abriu a porta e ouviu vozes na sala. Glauco estava conversando com a mãe, discutindo algo sobre o sítio. Eliana foi para o quarto, trocou de roupa, pegou o celular e escreveu para o marido. Temos que conversar, é sério. A resposta veio em 5 minutos. Mais tarde, sempre mais tarde. Eliana deitou-se na cama, olhando para o teto. Sentia uma vaga inquietação por dentro, uma premonição de que algo ia acontecer em breve. O jantar foi em um silêncio tenso. Tâmara estava calada. Glauco também. Eliana comeu rápido, sem levantar os olhos. Depois do jantar, ela ajudou a tirar a mesa. A sogra aceitou a ajuda em silêncio. Nem agradeceu. Eliana voltou para o quarto, fechou a porta. Glauco entrou meia hora depois, sentou-se na beirada da cama, olhou para a esposa. Você queria conversar? Sim, sobre nós, sobre como estamos vivendo, ele suspirou. De novo sobre a mamãe? Não só sobre ela. Glauco, não podemos viver assim. Sua mãe me humilha todos os dias. Você fica calado, eu estou cansada. Lena, entenda. A mamãe é assim. Ela está acostumada a mandar a vida toda.
É difícil para ela aceitar que eu sou casado, que tenho minha própria família. Você só tem que aguentar, ela vai se acostumar. 3 anos, Glauco. 3 anos eu aguento. Ela não se acostuma, ela está piorando. Você está exagerando. A mamãe cuida de nós, cozinha, limpa. Não seja tão drástica. Eliana sentiu algo revirar por dentro, exagerando. Ele nem sequer via o problema, não queria ver. Tudo bem, ela disse baixinho. Entendi. Glauco soltou um suspiro de alívio, deu um tapinha na mão da esposa. Isso, muito bem. Não se preocupe, tudo vai se ajeitar. Ele foi para a sala ver televisão. Eliana continuou sentada na cama, olhando para o vazio. Tudo vai se ajeitar. Nada se ajeitaria, nunca. O dia seguinte, terça-feira, seguiu na mesma rotina. Trabalho, casa, silêncio. Tâmara voltou a implicar. Ora, Eliana fechou a porta muito forte, ora pendurou a toalha de forma errada no banheiro. Mesquinharias que formavam uma atmosfera sufocante. À noite, quando Eliana lavava a louça após o jantar, a sogra entrou na cozinha, recostou-se no batente da porta. Eliana, pensei bem, talvez você devesse procurar outro emprego, mais perto de casa, para voltar mais cedo. Você chega tarde, o jantar já está frio, fica inconveniente. Eliana enxugou um prato, colocando-o no escorredor. Meu trabalho me agrada. Ah, claro. Só que a família sofre, Glauco trabalha o dia todo, depois fica te esperando, quer conversar e você está sempre ocupada ou cansada. Glauco passa as noites na frente da televisão, Tâmara, não comigo. E isso é porque você não dá atenção a ele, a sogra elevou a voz. Se você fosse uma esposa normal, atenciosa, ele passaria o tempo com você, e não com a televisão. Eliana virou-se e olhou para a sogra. O que você quer de mim? Que você seja mansinha, cortou Tâmara. Que você entenda o seu lugar, não se exalte, não discuta, não compre casaco de R$ 1.500 sem permissão. Que você respeite os mais velhos e obedeça. Eu não sou uma menina para obedecer, disse Eliana com voz firme. Eu tenho 31 anos. Pois comporte-se como tal. Uma mulher adulta deve saber quem é a dona da casa. Você pensa que é quem? Eliana enxugou as mãos com a toalha, pendurou-a no gancho, virou-se e saiu da cozinha. Atrás dela, a sogra continuou falando, mas Eliana não escutou. Fechou a porta do quarto, encostou-se nela. Mansinha. Tâmara queria que ela fosse mansinha, submissa, dócil, conveniente. Eliana pegou o celular, abriu o aplicativo do banco, olhou o saldo. R$ 252 mil. Depois, mudou para a seção de comutuário, olhou o empréstimo da sogra. R$ 120 mil em dívida, metade já congelada no CDB, outra parte emprestada à amiga Marisa. O dinheiro estava gasto, distribuído. Tâmara estava brincando de jogos financeiros, confiante em sua própria invencibilidade. Eliana fechou o aplicativo. Não agora. Ainda não. A quarta-feira começou com mais um escândalo. Pela manhã, Tâmara descobriu que o leite havia acabado na geladeira. Eliana! Ela gritou da cozinha. Você comprou leite ontem? Não, respondeu Eliana, saindo do quarto. Não sabia que tinha acabado. Como não sabia? Você viu que tinha pouco. Tinha que ter comprado. Agora o Glauquinho não tem com o que tomar café. Posso ir correndo na loja. Agora é tarde. Ele tem que sair em 20 minutos. Você é irresponsável, é isso. Não pensa em nada além de si mesma. Glauco saiu do banheiro ao ouvir o grito da mãe. Mãe, relaxa. Tomo sem leite, não é nada. Como não é nada? Você está acostumado com leite e ela esqueceu de novo. Está sempre esquecendo de tudo. Eliana apertou os lábios, passou por eles para o banheiro, fechou a porta, lavou o rosto com água fria, olhou para o seu reflexo. Rosto pálido, olheiras. Cansada, mortalmente cansada. No trabalho, Natália notou imediatamente o estado da amiga. Li, você está dormindo? Está horrível. Quase não durmo, confessou Eliana. Lá é algo novo todos os dias. Hoje ela estava gritando por causa do leite. Por causa do leite. Natália balançou a cabeça. Olha, manda tudo às favas. Aluga um quarto, qualquer canto. Sua saúde é mais importante. Em breve, respondeu Eliana baixinho, em breve tudo vai acabar. Havia algo em sua voz que alarmou Natália.
O quê? Não vai inventar nenhuma bobagem. Não vou inventar, só estou cansada de aguentar. O dia se arrastou infinitamente. Eliana se pegou olhando para a janela várias vezes, sem ver nada. Os pensamentos estavam confusos, a voz da sogra ecoava na cabeça, mansinha. Que entenda o seu lugar. Ela voltou para casa às 8 da noite. Tinha se atrasado no escritório de propósito, terminando um relatório que não existia, simplesmente não queria voltar. Abriu a porta do apartamento, foi para o quarto sem olhar para a cozinha, trocou de roupa, deitou-se na cama, olhando para o teto. Meia hora depois, a porta se abriu. Glauco entrou, e pela expressão em seu rosto, Eliana soube imediatamente que algo havia acontecido. Ele estava pálido, os lábios apertados. Na mão, segurava o cartão bancário dela, aquele dos R$ 700 que ela quase não usava. — O que é isso? Perguntou Eliana, apoiando-se nos cotovelos. Glauco se aproximou. Seu rosto se contorceu em um sorriso malicioso. Ele segurava o cartão como se fosse um as de trunfo. — Eu bloqueei todos os seus cartões, ele declarou, visivelmente aproveitando o momento. Agora você vai ter que me pedir até para comprar absorvente. Eliana paralisou. Sentiu um frio por dentro. Olhou para o marido, que estava ali, triunfante, e não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Ele bloqueou o cartão dela. O cartão para o qual ele mesmo transferia o dinheiro. O cartão que ela quase não usava, mas isso não importava agora. Ele fez isso de propósito, para humilhá-la, para colocá-la no lugar. No batente da porta, surgiu a figura de Tâmara. A sogra estava de braços cruzados, com um sorriso de satisfação. Olhava para a nora de cima como um gato para o rato pego. Faminta, ela logo vai ficar mansinha, ela disse em tom de sermão, com prazer evidente. Aí sim você vai entender quem manda nesta casa. Eliana acenou em silêncio, abaixando os olhos. Por dentro, um furacão rugia, mas o rosto permanecia calmo. Ela aprendeu a não mostrar emoções naqueles 3 anos. Aprendeu a esconder tudo bem fundo. Glauco e Tâmara esperavam uma reação. Lágrimas, súplicas, um escândalo, mas não obtiveram nada. Entendido, Eliana disse baixinho. Glauco ficou um pouco confuso. Ele esperava resistência, mas depois sorriu novamente. Satisfeito consigo mesmo, virou-se para o da mãe. Vamos, mãe, deixa ela pensar sobre o comportamento dela. Eles saíram do quarto, fechando a porta. Eliana continuou sentada na cama. As mãos estavam sobre os joelhos, a respiração era calma. Ela contou até 10, depois até 20, pegou o celular, abriu o aplicativo do banco. O cartão salário estava funcionando? Claro que estava. Glauco simplesmente se esqueceu dele, pensando que o outro era o único. R$ 252 mil no lugar. Eliana mudou para a seção de comutuário, acessou o empréstimo de Tâmara. R$ 120 mil em dívida, cronograma de pagamentos, 3 anos de prazo. A sogra estava certa de que tinha tudo sob controle, de que ganharia com os juros, de que o rendimento do CDB cobriria os juros do empréstimo. Ganância e arrogância eram a fraqueza dela. Eliana olhou a lista de operações disponíveis: pagamento antecipado, gerenciamento de conta, rescisão de contrato. Ela selecionou a transferência de fundos, digitou o valor, R$ 120 mil. Na linha do destinatário, encontrou uma instituição de caridade para o Hospital do Câncer Infantil, oficial, verificada com licença do governo. Transferência irrevogável. Os dedos não tremeram. Por dentro, havia uma clareza glacial. Eliana confirmou a operação, inseriu o código do SMS. A operação foi concluída. R$ 120 mil haviam sido doados para sempre. Em seguida, ela bloqueou o cartão de Tâmara. A função estava disponível para o comutuário. Ela apresentou uma solicitação de rescisão antecipada do contrato, exigindo o reembolso imediato dos fundos. O banco iniciou o procedimento automaticamente. Pelas condições do contrato, se o comutuário com direito de gerenciar rescindisse o empréstimo antecipadamente, o mutuário principal era obrigado a devolver o valor total em até 3 dias, sob pena de multas e juros.
Eliana fechou o aplicativo, colocou o celular na mesinha de cabeceira, levantou-se, foi até o armário, pegou a mala, começou a arrumar as coisas. O essencial: jeans, algumas camisetas, roupas íntimas, documentos, maquiagem, carregador de celular. O resto ela poderia pegar depois, ou nem pegar. Ela se movia metodicamente, calma, sem pressa. Na sala, as vozes eram audíveis. Glauco e Tâmara conversavam, discutindo como a nora correria para pedir dinheiro para comida. Riam, faziam planos. Eliana fechou o zíper da mala, pegou a jaqueta e olhou o quarto pela última vez. 3 anos ela viveu ali, 3 anos aguentando, 3 anos esperando o momento de ir embora. O momento havia chegado. Ela saiu para o corredor bem no momento em que o telefone de Tâmara tocou. A sogra estava sentada no sofá ao lado de Glauco, assistindo a algum programa de TV. Tâmara atendeu relutantemente, sem sequer olhar para a tela. Sim, diga. Eliana parou na porta da sala, encostada no batente. Observou. O rosto da sogra mudou gradualmente. Primeiro perplexidade, depois confusão, depois horror. A cor sumiu do rosto dela, os lábios tremeram. O quê? Como assim? Tâmara saltou do sofá, o telefone apertado na orelha, agarrando-se ao encosto com a mão livre. Não, espere, não estou entendendo. Glauco também se levantou, olhando para a mãe, alarmado. Pegou o telefone dela, levou à orelha. Alô? Sim, eu sou o filho dela. O que você está dizendo? Eliana observou em silêncio enquanto ele escutava, ficando vermelho, balançando a cabeça, como se tentasse se livrar das palavras que vinham pelo telefone. O atendente do banco falava com calma, profissionalmente. O comutuário exerceu seu direito. Os fundos foram retirados para a caridade. O contrato foi rescindido unilateralmente. A exigência de reembolso entra em vigor imediatamente. Que comutuário? Glauco quase gritava no telefone. Minha mãe não tinha comutuário. Sua esposa, Eliana Mendes, veio a voz firme do atendente. Glauco abaixou o telefone lentamente, virou-se para Eliana, que ainda estava parada na porta. Seu rosto estava distorcido de choque e fúria. Tâmara afundou-se novamente no sofá. O rosto cinzento como cinzas, as mãos tremendo. Ela pega o telefone de volta freneticamente, tentando dizer algo ao atendente, mas ele repete a mesma coisa. O valor de R$120 mil deve ser devolvido em até 3 dias. Caso contrário, serão aplicadas multas e juros. Glauquinho, eles dizem que... A sogra gagueja, olhando para o filho, que o empréstimo foi bloqueado, o dinheiro foi retirado, e eu tenho que devolver 120 mil em 3 dias. Caso contrário, multas, juros. Como assim? Glauco joga o telefone no sofá, vira-se para Eliana, seus olhos em chamas. O que você fez? Eliana o encara com calma, a voz firme, fria. O mesmo que você. Bloqueei o acesso ao dinheiro. É o empréstimo da minha mãe. Você não tinha o direito. Eu tinha. Eu sou comutuário com direito de gerenciar. Sua mãe mesma me pediu para formalizar o empréstimo. Ela assinou o contrato sem ler. Verifique, se não acredita. Tâmara pega no telefone, rola a tela freneticamente, encontra o contrato, passa os olhos pelo texto, empalidece ainda mais. Lá está, preto no branco. Eliana Mendes, comutuário com direito de pagamento antecipado e gerenciamento de conta. Mas estava escrito... A sogra gagueja, incapaz de terminar a frase. Você não leu? Pergunta Eliana com dureza. Você confiou em mim porque eu sou contadora, sou especialista e eu fiz tudo corretamente. Legalmente está tudo limpo. Eu tinha o direito de dispor desse dinheiro e eu o fiz. Para onde? Glauco grita. Onde você pôs o dinheiro? Transfere para a caridade, para o Hospital do Câncer Infantil. Irrevogavelmente. Silêncio. Tâmara olha para a nora, sem acreditar no que ouve. Glauco abre a boca, fecha, abre de novo. Você enlouqueceu. Ele finalmente consegue dizer. Você roubou 120 mil da minha mãe. Não roubei, transferi. São coisas diferentes. Roubar é pegar para si. Eu dei para uma boa causa. Sua mãe pegou o empréstimo, gastou o dinheiro, agora que ela devolva. Mas você é comutuário. Glauco se agarra a essa ideia como a um fio de esperança.
Você também será processada. Você também terá que pagar. Eliana balança-lhe a cabeça. Não, Glauco. Eu me adicionei com direito de gerenciar, mas sem obrigação financeira. Leia o contrato com atenção, já que sua mãe não o fez. Todas as obrigações financeiras recaem sobre o mutuário principal, ou seja, Tâmara. Eu apenas gerenciei a conta e exerci meu direito. Tâmara olha para o telefone novamente, lendo o contrato. Os lábios se movem, os olhos percorrem as linhas. Então, ela levanta a cabeça lentamente. 60 mil reais estão no CDB, ela sussurra. Eu não posso tirar antes do prazo, senão perco todo o rendimento. Mais 60 eu dei para a Marisa. Ela prometeu devolver em um mês. E o resto? O resto eu gastei. Eliana acena. Eu sei, você estava brincando de jogos financeiros, queria ganhar com os juros. A ganância te destruiu. Glauco avança em direção à esposa, o rosto contorcido de fúria. Você vai devolver o dinheiro agora mesmo. Eu não vou permitir que você... Você não vai permitir? Eliana sorri sarcasticamente. Glauco, você acabou de bloquear meu cartão, declarando que eu teria que te pedir até para comprar absorvente. Você pensou que me colocou no meu lugar, que me fez mansinha, mas você se esqueceu de uma coisa. O quê? Que o cartão que você bloqueou não é o único. Meu cartão salário funciona. Aquele que você bloqueou eu quase nem usava. Então, eu não terei que pedir nada a você, mas sua mãe agora terá que pedir a todos. O banco deu um prazo de 3 dias. Ela se vira, vai para o quarto, pega a mala e a jaqueta, volta para a entrada. Glauco e Tâmara estão paralisados. A sogra de repente salta, corre para Eliana. Você não pode simplesmente ir embora. Você tem que ajudar. Você mesma fez isso. Devolva o dinheiro. Não posso, Eliana responde calmamente, vestindo a jaqueta. A transferência para a caridade é irrevogável. O dinheiro se foi para sempre. Agora, este é um problema do mutuário principal, mas eu não consigo devolver 120 mil reais em 3 dias. A voz de Tâmara se quebra em um grito. Você entende? Eu vou ser multada, vão começar a cobrar juros, vou ter dívidas enormes. Eliana olha para a sogra com um olhar longo. Por 3 anos, você e Glauco me humilharam. Todos os dias, a cada minuto, criticando cada detalhe, jogando na minha cara cada pedaço de pão, exigindo que eu fosse mansinha, que soubesse o meu lugar. Eu aguentei, juntei dinheiro, esperei o momento de ir embora. E hoje, vocês decidiram me quebrar de vez, bloquearam meu cartão, disseram que eu pediria até por absorvente, pensaram que eu me renderia, que ficaria submissa. Você se vingou, diz Glauco com a voz rouca. Isto é vingança. Não, Eliana balança a cabeça. Isto é justiça. Você queria me controlar pelo dinheiro. Sua mãe queria me tornar dependente. Eu apenas mostrei que o controle é uma via de mão dupla. Vocês me controlavam. Eu controlei o empréstimo da sua mãe. A diferença é que o meu dinheiro eu ganhei, e o de vocês é de crédito, e agora tem que ser pago. Ela abre a porta do apartamento, sai para o patamar, vira-se pela última vez. A propósito, Tâmara, você queria que eu ficasse mansinha, faminta. Agora vamos ver quem fica mansinha quando a carteira estiver faminta. A porta se fecha. Eliana desce as escadas, pega o celular, chama um táxi. As mãos não tremem, por dentro há uma calma estranha, alívio, liberdade. O táxi chega em 5 minutos. Eliana entra, diz o endereço de um hotel na periferia. Barato, mas decente. Ela passaria a noite ali e amanhã começaria a procurar um apartamento. O dinheiro na conta era suficiente. 252 mil reais. O dinheiro dela, ganho com trabalho honesto. O carro arranca. Eliana olha pela janela para as casas que passam. No apartamento, lá em cima, o inferno deve estar começando. Tâmara liga para todos os conhecidos, tentando pegar dinheiro emprestado. Glauco se debate, tentando inventar algo. A sogra chora, culpando a nora por todos os pecados mortais. Eliana sorri. Que sintam agora o que é estar encurralado, o que é depender da vontade alheia, o que é não ter escolha. O celular vibra, uma mensagem de Glauco. Volte imediatamente, vamos conversar sobre tudo. Eliana apaga até a mensagem, bloqueia o número. Não há o que conversar, tudo já está decidido. O carro para em frente ao hotel. Eliana paga a corrida, sai, entra no hall, vai até a recepção. A atendente sorri. Boa noite. Um quarto?
Sim, para uma noite. Identidade, por favor. Eliana estende o documento. A atendente faz o check-in, entrega na chave cartão. Eliana sobe para o quarto no terceiro andar, abre a porta. O quarto é pequeno, mas limpo. Cama, mesa, televisão, cabine de duche no banheiro. Ela coloca a mala no chão, tira a jaqueta, senta-se na beirada da cama, olha pela janela. Lá embaixo, as luzes dos carros piscam. Em algum lugar distante, as luzes dos prédios altos brilham. A cidade vive sua vida, sem notar os pequenos dramas humanos. Eliana pega o celular, abre as notas, a lista de apartamentos que estava olhando. Amanhã começaria a ligar, encontraria algo adequado. Se mudaria, começaria uma vida nova. O celular vibra de novo. Agora, uma ligação de um número desconhecido. Provavelmente Glauco ligando de outro telefone. Eliana rejeita a chamada. Mais uma ligação, também de um número desconhecido. Rejeita pela terceira vez. Eliana desliga o celular. Silêncio. Pela primeira vez em 3 anos, um silêncio real. Ninguém gritando, ninguém criticando, ninguém exigindo que ela fosse mansinha. Eliana deita-se na cama, fecha os olhos, adormece quase instantaneamente. Um sono profundo e calmo, sem pesadelos, sem ansiedade. Apenas sono. E no apartamento do outro lado da cidade, Tâmara liga freneticamente para todos os conhecidos, implorando por dinheiro emprestado. A irmã Marisa se recusa a devolver os 60 mil reais antes do prazo. Ela mesma gastou, devolveria em 1 mês, como combinado. O CDB pode ser resgatado antecipadamente, mas todos os juros serão perdidos, e em vez de 60 mil reais, a sogra receberá 57 mil. Não há mais dinheiro algum. Glauco anda de um lado para o outro no quarto, tentando ligar para a esposa. O telefone está desligado. Ele liga para o número do trabalho de Eliana. É a secretária eletrônica. O expediente acabou. Ele envia mensagens. Não chegam. Tâmara chora. Pela primeira vez em muitos anos, ela está realmente assustada. O banco não está brincando. 3 dias e as multas começarão. Depois, o caso será transferido para a cobrança. E depois podem entrar com uma ação judicial. Glauquinho, ela soluça. O que vamos fazer? Glauco não sabe o que responder. É a primeira vez que ele vê a mãe fraca, desamparada, confusa. E é a primeira vez que ele entende que a esposa o superou completamente, usou as próprias armas deles. Dinheiro, controle, dependência, contra eles mesmos. Vamos dar um jeito, ele disse, sem convicção. Talvez a gente pegue um empréstimo em outro banco? Um urgente. Com que juros? Tâmara agarra a cabeça. 20, 30%? Eu nunca vou conseguir pagar. Mas não temos escolha, mãe. Temos que fechar este empréstimo, senão será pior. A sogra assente, enxuga as lágrimas, pega o telefone e começa a procurar por financeiras de empréstimo. Glauco senta-se ao lado, olhando para na parede. Uma única ideia gira em sua cabeça. Como ele pôde se enganar tanto sobre a esposa? Ele a achava fraca, dependente, conveniente, mas ela se mostrou mais forte do que os dois. A noite se passa em ligações, em tentativas de encontrar dinheiro. Pela manhã, Tâmara consegue juntar 80 mil reais. Pega emprestado com parentes distantes, prometendo devolver com juros. Mais 30 mil, ela pega em uma financeira com 30% de juros. Resgata o CDB antecipadamente, recebendo 57 mil reais. Total, 117 mil reais, o suficiente para fechar o empréstimo e ficar com uma pequena reserva. Mas agora, ela tem novas dívidas. A financeira tem que ser paga em 1 mês. Aos parentes, ela prometeu devolver em 3 meses, também com juros. Glauco promete ajudar, mas o salário dele não é elástico. 8 mil reais líquidos. Tâmara, pela primeira vez na vida, entende o que significa estar endividada, o que significa depender dos outros, o que significa pedir. Ela, que controlou, comandou, decidiu a vida toda, agora estava dependente. E tudo por causa da nora, da Eliana quieta e submissa, que afinal não era nada daquilo. Amanhã encontra a Eliana no quarto do hotel. Ela acorda descansada, pela primeira vez em muito tempo. Toma banho, se veste, desce para o hall, toma café da manhã em uma cafeteria em frente. Café, croissant
Iogurte, comida simples, mas que por algum motivo parece mais saborosa do que tudo que ela comeu nos últimos 3 anos. Ela liga o celular. 53 chamadas perdidas, 42 mensagens. Eliana apaga tudo sem ler, abre o aplicativo de anúncios de aluguel, começa a navegar. Na hora do almoço, encontra uma opção adequada. Um apartamento de 1 quarto na periferia, R$ 1.500 por mês, caução mais o primeiro mês. Ela marca uma visita para à noite. A proprietária é simpática, disposta a cooperar. À noite, Eliana visita o apartamento. Pequeno, mas claro. Os móveis simples, mas em bom estado. O bairro é tranquilo. 15 minutos a pé do metrô. Perfeito. Eu fico, ela diz à proprietária. Ótimo! Quando podemos assinar os documentos? Agora mesmo. Eliana e a proprietária formalizam o contrato de aluguel. Eliana transfere o calção e o primeiro mês recebe as chaves. A proprietária sai, Eliana fica sozinha no apartamento vazio. Silêncio. É o apartamento dela, o espaço dela. Ninguém vai criticar, ninguém vai controlar, ninguém vai humilhar. Eliana vai até a janela, olha para a cidade. Está anoitecendo, as luzes se acendem. Em algum lugar, no outro lado, Tâmara está tentando pagar as dívidas freneticamente. Glauco se culpa por ter subestimado a esposa. E Eliana está em seu novo apartamento e sorri. Ela está livre. Eliana passou a primeira noite no novo apartamento em um colchão inflável, comprado a caminho na loja mais próxima. Dormiu profundamente, sem sonhos, e acordou com a sensação de ter tirado um peso de toneladas dos ombros. Amanhã a recebeu com a luz do sol entrando pelas cortinas desconhecidas. Ela se levantou, lavou o rosto com água fria. A água quente ainda não estava ligada. Ela precisava resolver isso com as concessionárias e sentiu uma estranha leveza. Ninguém estava gritando na cozinha, ninguém estava fazendo observações, ninguém estava exigindo um relatório. O celular estava no parapeito da janela, desligado. Eliana olhou para ele por um tempo, pensando se devia ligar. Então apertou o botão. A tela acendeu. As notificações choveram. 53 chamadas perdidas, 42 mensagens, a maioria de Glauco, algumas de números desconhecidos. Ela abriu a troca de mensagens. As primeiras mensagens eram histéricas. Volte imediatamente. Você não tem o direito. Eu vou te processar. Depois, o tom mudou para suplicante. Lena, por favor, vamos conversar. A mamãe está histérica. Me ajude a resolver o problema. Eu sei que errei. A última mensagem havia chegado há 1 hora. Você destruiu nossa família. Espero que agora você esteja mais calma. Eliana sorriu amargamente. Família destruída por ela. Claro, não os 3 anos de humilhações, nem o cartão bloqueado com a zombaria sobre pedir até por absorvente. Não as críticas diárias da sogra. Não, a culpa era dela. Ela apagou todas as mensagens, bloqueou o número de Glauco de forma definitiva, depois abriu os contatos, encontrou o telefone de uma consultoria jurídica que havia anotado há muito tempo, por via das dúvidas. Ligou. Bom dia, respondeu uma voz masculina. Consultoria Jurídica Temis. Em que posso ajudar? Olá, diga-me, posso pedir o divórcio unilateralmente? Sim, claro. Você precisa apresentar uma petição no cartório de registro civil do local do casamento ou da sua residência. Se não houver disputa sobre bens ou filhos, o procedimento é simplificado. Não temos bens em comum, nem filhos. Então é simples. Petição, taxa. Você espera 1 mês para a possibilidade de reconciliação. Depois recebe o certificado de dissolução do casamento. Obrigada. E se meu marido for contra? Isso não importa. O divórcio unilateral não exige o consentimento da outra parte. O tribunal só pode atrasar o processo se o cônjuge faltar deliberadamente às audiências, mas, no final, o casamento será dissolvido de qualquer maneira. Entendi. Muito obrigada. Eliana desligou. Então, tudo tinha solução. Ela apresentaria a petição na próxima semana, quando estivesse um pouco mais organizada. Glauco podia protestar o quanto quisesse, não importava mais. Ela se vestiu, saiu do apartamento. Precisava comprar o essencial: roupa de cama, louça, mantimentos.
Desceu ao shopping mais próximo, percorreu as lojas. Escolhia sem pressa, com prazer. Roupa de cama macia, bege com um desenho branco. Louça simples, branca, mas de qualidade. Toalhas, esponjas, shampoo, gel de banho, mantimentos, o que ela mesma gostava e não o que Tâmara aprovaria. No caixa, a conta deu R$ 1.200. Eliana pagou sem hesitar. Era o dinheiro dela, era a escolha dela. Sem escândalos por causa de gastos excessivos, ela voltou para casa com as sacolas, começou a se ajeitar, colocou a roupa de cama nova no colchão, arrumou as toalhas no banheiro, colocou a louça na cozinha. À noite, o apartamento parecia habitado. Não rico, claro, mas aconchegante. E o principal era o território dela. O celular tocou, número desconhecido. Eliana franziu a testa, mas atendeu. Alô, Eliana Mendes? Uma voz feminina alarmada. É a Marisa, irmã de Tâmara. Eliana ficou tensa. Diga. Eu queria conversar. Tâmara disse que você foi embora, que houve um conflito. Ela me pediu para ligar, para pedir a você, para ajudar a resolver o problema com o empréstimo. Ela disse que você bloqueou o dinheiro de alguma forma e agora ela precisa devolver R$ 120 mil ao banco com urgência. Eu não posso emprestar. Estou endividada também. Talvez você... Marisa, Eliana interrompeu. Eu não bloqueei nada. Eu usei meu direito legal como comutuário. Sua irmã pegou um empréstimo, me pediu para ajudar na formalização. E eu me adicionei com direito de gerenciamento. Depois, quando Tâmara e o filho dela decidiram me humilhar, bloqueando meu cartão e declarando que eu pediria a eles até por absorvente, eu dispus dos fundos do empréstimo como achei melhor. Transferi para a caridade. Mas isso é o dinheiro dela. Do empréstimo. Mas ainda assim, não, é o dinheiro do banco que ela é obrigada a devolver. Eu não violei a lei. Estava tudo dentro do contrato, mas ela não vai conseguir devolver. Ela não tem esse dinheiro. Esse é o problema dela, Marisa, não o meu. 3 anos eu vivi na casa dela e ouvi humilhações todos os dias. Aguentei críticas, fiquei calada quando queria gritar, juntei dinheiro para me mudar. E quando estava quase com o valor necessário, eles decidiram me quebrar de vez, bloquearam meu cartão para me fazer mansinha. Pensaram que eu rastejaria de joelhos e imploraria por dinheiro. Estavam errados. Mas Tâmara está desesperada. Ela se debate, pede dinheiro a todos, já fez novas dívidas. Que ela aprenda a viver com o que tem. Que ela entenda o que é depender da vontade alheia. Eu senti isso por 3 anos. Agora é a vez dela. Você é cruel. Não, Marisa, eu sou justa. Eliana desligou. As mãos tremiam um pouco, mas não de medo, e sim de alívio. Ela disse tudo o que pensava, não ficou calada, não se esquivou. Disse a verdade na cara. O telefone não tocou mais. Eliana preparou o jantar, macarrão com legumes, um prato simples, mas saboroso. Sentou-se à mesa perto da janela, comeu devagar, olhando para a cidade à noite. Lá embaixo, carros passavam, pessoas andavam. A vida seguia seu curso normal. No dia seguinte, sábado, Eliana se dedicou a organizar a casa. Encomendou um sofá-cama barato pela internet, com entrega em 1 semana. Comprou uma mesinha, 2 cadeiras, um abajur em uma loja de móveis. Tudo simples, mas funcional. À noite, o apartamento já parecia quase realmente habitado. No domingo de manhã, Natália ligou. Li, onde você sumiu? Te liguei 100 vezes. Desculpe, o telefone estava desligado. Eu me mudei. Como assim se mudou? De vez. De vez. Saí na quarta-feira à noite. Aluguei um apartamento. Meu Deus, finalmente. Fico muito feliz por você. E a sogra? Eliana contou resumidamente. Natália ouviu, ofegando e admirada. Nossa, você a acertou em cheio. E o Glauco, o que diz? Glauco manda mensagens, mas eu bloqueei o número dele. Vou pedir o divórcio na próxima semana. Certo. Ele não te valorizava. Que agora ajude a mamãe a pagar as dívidas. Exatamente. Olha, vamos nos encontrar hoje. Comemorar sua liberdade.
Vamos a algum lugar, bater um papo. Eliana sorriu. Vamos, com prazer. Elas se encontraram em um café no centro. Natália trouxe uma garrafa de vinho para celebrar a nova vida. Conversaram, riram, lembraram de momentos engraçados e absurdos da vida de Eliana com a sogra. Agora, à distância, parecia quase cômico. As críticas por causa dos garfos, os escândalos por causa do casaco, as tentativas de controlar cada passo. Sabe, disse Natália, servindo o vinho, eu sempre achei que você era muito mole, que dava para te amassar como massinha. Mas você, afinal, é fogo. Água mansa quebra pontes. Eu só estava esperando o momento certo, respondeu Eliana. Não gosto de escândalos, mas quando me encurralam, eu sei me defender. Sabe mesmo. Sua sogra deve estar em choque até agora. Que esteja, talvez ela aprenda alguma coisa. Duvido, Natália riu. Pessoas assim não mudam. Elas sempre se acham certas. Talvez, mas isso não é mais problema meu. Elas ficaram no café até a noite, conversando sobre trabalho, planos, vida. Natália contava sobre seus encontros românticos. Eliana ria. Há muito tempo ela não ria assim. Leve, sem tensão, sem se preocupar que alguém fizesse uma crítica. Voltou para casa à tarde, por volta das 10. Subiu para o apartamento, acendeu a luz, o silêncio era dela. O espaço era dela. Eliana tomou banho, deitou-se no colchão. Amanhã o fim de semana acabaria. Começaria a semana de trabalho, comum, habitual, mas agora sem voltar para a gaiola. Agora ela voltaria para a sua casa, onde ninguém a receberia com comentários ácidos. Ela pegou o celular só por pegar. Navegou pelas notícias, redes sociais, esbarrou no perfil de Glauco. Ele estava entre os amigos, mas ela não o havia excluído, não viu sentido. A última postagem era de ontem. Às vezes as pessoas mostram sua verdadeira face quando você menos espera. A traição dos entes queridos é a mais dolorosa. Eliana sorriu amargamente. Traição. Ele chamou isso de traição. E ele, bloqueando o cartão dela e declarando que ela imploraria de joelhos por dinheiro, até por absorvente. Como se chama isso? Cuidado. Ela o excluiu dos amigos, bloqueou nas redes sociais. Pronto, o capítulo estava fechado. Na segunda-feira, Eliana chegou ao trabalho descansada. Os colegas notaram a mudança imediatamente. Lena, você está diferente, disse uma garota do setor vizinho. Está radiante. Mudei de casa, respondeu Eliana brevemente. Estou morando sozinha agora. Ah, eu entendo. Liberdade, uma grande coisa. O dia passou rápido. Eliana trabalhou concentrada, sem distrações. Na hora do almoço, foi ao cartório de registro civil, apresentou a petição de divórcio, preencheu o formulário, pagou a taxa. A funcionária aceitou os documentos, disse que em um mês ela deveria voltar para buscar o certificado de dissolução do casamento. E se o cônjuge for contra? Perguntou Eliana, só para ter certeza. Isso não importa. Você está pedindo unilateralmente. Ele pode ser convidado para uma conversa, mas se não comparecer ou se opuser, isso não impedirá o procedimento. No máximo, vai se arrastar por alguns meses se for para a justiça. Mas no final será dissolvido de qualquer maneira. Obrigada. Eliana saiu do cartório com um sentimento de conclusão. Mais um passo dado. Restava esperar o papel, e ela estaria oficialmente livre. À noite, quando ela voltou para casa, recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Eliana abriu, reconheceu o estilo de escrita. Tâmara. Eliana, eu sei que errei, sei que te magoei, mas o que você fez é demais. Agora estou atolada em dívidas. Pedi emprestado a todos que pude. Os juros são exorbitantes, não sei como vou pagar. Glauco ajuda, mas ele tem a vida dele, as despesas dele. Será que não podemos chegar a um acordo? Estou disposta a pedir desculpas, a admitir meus erros. Só me ajude, por favor. Estou desesperada. Eliana leu a mensagem 2 vezes. Tâmara pedindo desculpas, pela primeira vez em 3 anos, implorando por ajuda, admitindo erros. Tarde demais. Eliana começou a digitar a resposta. Tâmara, por 3 anos você me humilhou, todos os dias, a cada minuto. Você me criticava por cada pedaço de pão, controlava cada passo,
Exigia obediência inquestionável. Quando tentei resistir, você dizia que eu tinha que ser mansinha, que faminta eu ficaria submissa rapidamente. Você e seu filho bloquearam meu cartão pensando que me fariam rastejar de joelhos. Vocês erraram, não tenho a intenção de ajudá-la. Você criou essa situação sozinha. Você pegou um empréstimo, gastou o dinheiro, brincando de jogos financeiros. Eu apenas usei meu direito legal. Agora, pague por isso sozinha. Como você gostava de dizer, é hora de entender quem manda nesta casa. Só que agora, a dona da minha vida sou eu. E você resolva suas dívidas sozinha. Ela clicou em enviar, depois bloqueou o número. O telefone não tocou mais. Eliana preparou o jantar, comeu, arrumou o apartamento, ligou a televisão, assistiu a algum filme, sem realmente prestar atenção no enredo. Os pensamentos estavam longe. Ela pensava em quanto tempo havia perdido naquele casamento. 3 anos de vida desperdiçados, tentando agradar pessoas que não a valorizavam. 3 anos de humilhação que ela aguentou, esperando que tudo se ajeitasse. Mas nada se ajeitou. E não se ajeitaria se ela não tivesse ido embora. Agora, ela estava livre. Sim, tinha um divórcio pela frente. Burocracia, possíveis tentativas de Glauco de reivindicar algo, embora não tivessem bens em comum, mas tudo isso tinha solução. O principal era que ela não estava mais naquele apartamento. Não estava mais sob o controle de Tâmara, não dependia mais de Glauco. Mais uma semana se passou. Eliana se ajeitou completamente. O sofá foi entregue. Ela arrumou os móveis, pendurou cortinas leves nas janelas. O apartamento parecia simples, mas aconchegante. Ela até comprou algumas plantas de interior, um ficus e uma pequena violeta. Cuidar delas era agradável, distraía os pensamentos. O trabalho seguia seu curso. Natália vinha regularmente ao escritório, perguntando como ela estava. Eliana respondia brevemente. Normal. E era a verdade. As coisas estavam normais, até mais do que normais. Na sexta-feira à noite, quando ela voltava para casa, recebeu uma mensagem de Glauco. Ele estava escrevendo de um novo número, que ela ainda não havia bloqueado. Lena recebia a intimação do cartório. Você realmente quer o divórcio? Será que não podemos tentar conversar? Eu entendo que eu e a mamãe erramos. Estou disposto a admitir isso. Vamos nos encontrar, conversar. Eliana parou no meio da rua, leu a mensagem novamente. Glauco estava disposto a admitir que errou, depois que ela já tinha ido embora, depois que já havia pedido o divórcio, depois que já tinha começado uma nova vida. Ela digitou a resposta. Glauco, não preciso das suas desculpas. Não preciso de conversas. Eu tentei conversar com você por 3 anos. Expliquei que sua mãe me humilhava, pedi apoio. Você sempre ficava calado ou ficava do lado dela. E quando decidiu me quebrar de vez, bloqueando o cartão, você cruzou a linha. Agora é tarde. O divórcio vai acontecer. Não tente me impedir. Ela enviou e bloqueou o número. Continuou andando. Em casa, ela encheu a banheira de espuma e ficou na água quente, relaxando. Há muito tempo não se permitia prazeres tão simples. No apartamento de Tâmara, era constrangedor tomar banho de banheira. A sogra certamente diria algo como: está desperdiçando água, ou quanto tempo você vai ficar aí, como uma criança? Ali, ninguém a incomodava, ninguém a julgava. Mais 2 semanas se passaram. Eliana entrou completamente no ritmo da nova vida. Trabalho, casa, às vezes encontros com Natália, uma vida calma e equilibrada, sem estresse e escândalos. Certa manhã, enquanto ia para o trabalho, encontrou uma figura familiar, Tâmara. A sogra estava na frente do prédio de escritórios onde Eliana trabalhava, claramente esperando por ela. Ela parecia mal, abatida, envelhecida, com olheiras escuras, vestida com uma jaqueta velha, o cabelo desarrumado. Não era a mesma mulher confiante e bem cuidada que havia comandado seu apartamento por 3 anos. Eliana tentou passar direto, mas Tâmara bloqueou seu caminho. Eliana, espere, preciso falar com você. Não tenho nada para falar com a senhora, Tâmara. Por favor, 5 minutos. Eliana suspirou, parou. Diga. A sogra mexeu nervosamente na alça da bolsa. Eu queria pedir perdão. Eu sei que errei, que te magoei.
que não te valorizei, eu estava acostumada a mandar em tudo, a controlar, e não percebi que ultrapassei todos os limites. Glauquinho agora também entende isso. Nós dois erramos. Que bom que entenderam, respondeu Eliana com firmeza. Tarde, mas antes tarde do que nunca. Talvez você volte. Vamos mudar tudo. Eu prometo. Eu não vou me intrometer na vida de vocês. Não vou criticar. Vou dar liberdade a você e a Glauco. Eliana olhou para ela por um longo tempo. Tâmara, a senhora não entende. Eu não vou voltar. Nunca. Mesmo que a senhora se torne a sogra ideal. Mesmo que Glauco se ajoelhe e implore. Eu estou livre. Pela primeira vez em 3 anos, eu vivo como eu quero. Ninguém me diz o que fazer. Ninguém controla cada passo meu. Ninguém me critica por cada pedaço de pão. A senhora acha que eu vou abrir mão disso? Mas Glauquinho está sofrendo. Ele te ama. Glauco amava uma esposa conveniente, que ficava calada e aguentava. Quando parei de ser conveniente, ele tentou me quebrar, bloqueou meu cartão dizendo que eu pediria a ele até por absorvente. Isso não é amor, Tâmara, é desejo de controle. Ele não fará isso de novo. Fará, talvez não imediatamente, mas em 1 mês, em 1 ano, tudo voltará ao normal, porque vocês dois não sabem viver de outra forma. A senhora está acostumada a mandar. Ele está acostumado a obedecer à senhora e espera o mesmo da esposa. Eu não preciso disso. Tâmara empalideceu. Então você não vai perdoar. Não vou perdoar. Não lhe devo nada. A senhora também não me deve. Somos apenas pessoas diferentes e nossos caminhos não se cruzam. Viva a sua vida. Eu viverei a minha. E as dívidas? A voz da sogra tremeu. Ainda estou pagando. Os juros estão me sufocando. Glauco ajuda, mas é difícil para ele também. Esse é o problema da senhora. A senhora pegou o empréstimo, a senhora o paga. Mas você mesma armou isso. Eu usei meu direito legal, respondeu Eliana com dureza. Estava tudo dentro do contrato que a senhora assinou sem ler. Eu não violei a lei, não roubei seu dinheiro. Eu apenas dispus dele como achei melhor. A senhora queria me fazer mansinha, faminta, dependente. Eu mostrei que a senhora também pode ser dependente. A lição foi aprendida. Tâmara olhou para Nora com um desespero nos olhos. Depois desviou o olhar, assentiu. A lição foi aprendida. Que bom. Agora vá para casa e não me procure mais. Não preciso das suas desculpas. Não preciso da sua presença na minha vida. Está tudo acabado. Eliana contornou a sogra, entrou no prédio do escritório, subiu de elevador para o seu andar, foi para o escritório, sentou-se à mesa, ligou o computador. As mãos tremiam um pouco, mas não de medo, e sim de alívio. O último encontro, a última conversa. Agora estava realmente tudo acabado. O dia de trabalho passou rápido. Eliana se concentrou nos documentos, sem se distrair. Na hora do almoço, Natália a espiou, mas, vendo o rosto concentrado da amiga, apenas acenou e foi embora. Eliana e Natália conversariam mais tarde. À noite, Eliana voltou para casa, preparou o jantar, sentou-se perto da janela com uma xícara de chá, olhando para a cidade, as luzes, os carros, as pessoas. A vida seguia sem parar. O celular vibrou. Uma mensagem de Glauco, de novo, de um novo número. A mamãe disse que te encontrou, que você não quer nem conversar. Lena, nós realmente não significamos nada para você? 3 anos não significam nada? Eliana pensou. 3 anos? Sim, é muito. É uma parte da vida dela, mas essa parte foi dolorosa, difícil, cheia de humilhação. Por que se lembrar disso? Por que voltar? Ela digitou a resposta. Glauco, esses 3 anos me ensinaram uma coisa. Você não pode viver com pessoas que não te respeitam. Você e sua mãe não me respeitavam. Eu era um objeto conveniente para vocês. Cozinhar, limpar, ficar calada. Quando tentei ser eu mesma, vocês decidiram me quebrar. Não conseguiram. Agora, vivam suas vidas. Eu não sou mais parte dela. Não me escreva. Não tente me encontrar. O divórcio será finalizado em 2 semanas. Depois disso, seremos completamente estranhos. Ela enviou, bloqueou o número, desligou o celular, sentou-se de volta à janela, terminou o chá, sorriu para seu reflexo no vidro. Passaram-se mais 10 dias. Eliana recebeu uma notificação do cartório. Divórcio finalizado. Ela podia buscar o certificado. Ela foi no dia marcado, pegou o documento. Decidiu manter o sobrenome.
Não queria mudar, muita burocracia com os documentos. Apenas um sobrenome, nada mais. Ela saiu do cartório, olhou para o certificado. Casamento dissolvido, oficialmente livre. Eliana guardou o documento na bolsa e foi para o trabalho. O dia foi normal, sem nada de especial. À noite, ela parou em uma loja, comprou mantimentos, voltou para casa, preparou o jantar. A vida seguia seu curso. Trabalho, casa, às vezes encontros com Natália. Uma vida calma e equilibrada, sem estresse, sem escândalos, sem humilhação. Certa noite, cerca de 3 semanas depois do divórcio, Eliana estava em casa, folheando uma revista. O telefone tocou, número desconhecido. Ela pensou se seria Glauco de novo, mas atendeu mesmo assim. Alô, Eliana Mendes? Uma voz masculina desconhecida. Meu nome é Daniel. Sou da empresa de consultoria contábil Alfa Consultoria. Fomos recomendados a você como uma profissional competente. Temos uma vaga de contadora-chefe. Você estaria interessada em uma proposta? Eliana ficou surpresa. Pode me dar mais detalhes? Daniel explicou. A empresa prestava consultoria para pequenas e médias empresas. Estava em expansão, precisavam de uma contadora-chefe experiente. O salário era de R$ 10.000, pacote completo de benefícios, escritório no centro. Uma equipe unida. Interessante, disse Eliana. Podemos nos encontrar para discutir os detalhes? Excelente. Amanhã às 6 da tarde estaria bom para você? Estaria. Eles marcaram o encontro. Eliana desligou, pensou, um novo emprego, mais dinheiro, melhores condições, talvez fosse um sinal. No dia seguinte, ela se encontrou com Daniel. Ele era um homem agradável de cerca de 40 anos, cativante. Falou sobre a empresa, sobre a equipe, sobre as responsabilidades. Eliana fez perguntas, esclareceu detalhes. Ao final da reunião, ela percebeu que era exatamente o que precisava. Uma nova fase, novas oportunidades. Eu aceito, ela disse. Ótimo. Quando você pode começar? Você precisa cumprir o aviso prévio de 2 semanas no seu emprego atual. Combinado. Eles trocaram contatos, apertaram as mãos. Eliana saiu do café onde o encontro aconteceu e sentiu algo quente florescendo por dentro. Novo emprego, nova vida, tudo se encaixando. Ela trabalhou as 2 semanas no emprego antigo, se despediu dos colegas. Natália ficou triste, mas prometeu manter contato. Você é demais, Lee. Tenho orgulho de você. Conseguiu recomeçar. Obrigada. Sem o seu apoio, teria sido mais difícil. Eliana e Natália se abraçaram. Eliana pegou suas coisas do escritório, saiu pela última vez. Um pouco triste, claro, mas com um novo pela frente. O novo emprego era exatamente como prometido. Equipe unida, tarefas interessantes, gestão decente. Eliana rapidamente se atualizou, se adaptou. O salário permitia não apenas pagar o aluguel, mas também economizar. Talvez em 1 ou 2 anos ela pudesse juntar para a entrada de um financiamento, comprar a casa própria. A vida se ajeitava, lenta, mas seguramente. Eliana aprendeu a desfrutar de coisas simples. O café da manhã em silêncio, a caminhada noturna no parque, os fins de semana sem escândalos e críticas. Ela não olhava mais para o passado. Não pensava em Glauco e Tâmara. Eles ficaram lá, naquela vida que acabou. Certa vez, cerca de 2 meses depois do divórcio, Natália contou que encontrou um conhecido em comum que conhecia Glauco. Ele está abatido, Natália disse. A mãe colocou todas as dívidas nele. Ele agora está se desdobrando para pagar. Faz bicos à noite, quase não descansa. Tâmara também envelheceu. Abatida, está fazendo terapia. Que pena, respondeu Eliana calmamente. É a escolha deles. Eles mesmos criaram essa situação. Você não sente pena nenhuma? Não, eu gastei 3 anos tentando agradá-los. Aguentei, fiquei calada, me esforcei. Eles não valorizaram isso. Agora colhem o que plantaram. Natália assentiu. Certo, não se deve sentir pena de quem não te respeitou. A conversa mudou para outros tópicos. Eliana não se lembrou mais do ex-marido e da sogra. Eles deixaram de existir para ela. 6 meses se passaram desde que ela saiu. Eliana estava totalmente adaptada ao novo emprego. Foi promovida. Agora ela não era apenas contadora-chefe, mas diretora financeira da empresa.
O salário subiu para R$ 12.000. Ela começou a economizar para o financiamento, procurando opções de apartamentos. A vida era calma, equilibrada, plena, sem drama, sem escândalos, sem humilhação. Apenas a vida. A vida dela. Certa noite, voltando do trabalho, Eliana parou em uma floricultura. Comprou um buquê de tulipas para si mesma, sem motivo. Trouxe para casa, colocou em um vaso sobre a mesa. As tulipas eram amarelas brilhantes, ensolaradas. Eliana sentou-se perto da janela, com uma xícara de chá, olhando para as flores, sorriu. Pela primeira vez, em muitos anos, ela estava realmente feliz. Não efusivamente, mas calmamente, profunda e serenamente feliz. Ela estava livre, ela era independente, ela vivia como queria e ninguém mais podia tirar essa liberdade dela. O celular estava desligado sobre a mesa. Eliana há muito tempo parou de esperar ligações e mensagens da vida passada. Aquela vida tinha acabado. Uma nova começou, e essa nova vida pertencia apenas a ela. Ela terminou o chá, levantou-se, foi até a janela. A cidade lá embaixo brilhava com as luzes. Carros passavam nas ruas, pessoas se apressavam para seus afazeres. A vida seguia, sem parar, e Eliana fluía com ela, calma, confiante, livre. Em algum lugar, no outro lado da cidade, Tamara pagava as dívidas. Glauco se desdobrava em 2 empregos, tentando ajudar a mãe. Eles construíram uma gaiola para Eliana, mas acabaram presos nela. A lição foi aprendida, dura, mas justa. Eliana se afastou da janela, foi para o quarto, deitou-se no sofá, cobriu-se com o cobertor, fechou os olhos, adormecendo facilmente, sem pensamentos ansiosos. Amanhã seria um novo dia, novas tarefas, novas oportunidades. A vida continua e isso é maravilhoso. Gostou da minha história? Se assistiu até o fim, comenta 1. Se curtiu, pode me apoiar dando like no vídeo ou mandando uma pequena doação. No meu canal tem várias outras histórias de vida como essa. Se inscreve e confere. Coloquei 2 novas histórias na tela que todo mundo adorou. Obrigado por estar aqui. Te vejo na próxima história. Com carinho.